Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal Pedagogia Descomplicada e hoje nós vamos iniciar uma série aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Nosso ECA, uma lei de 1990 que trata aí dos direitos das crianças e dos adolescentes, beleza? Nesse vídeo nós vamos enfocar mais para a área da educação, então aqueles artigos, aquelas questões que caem mais em concursos públicos voltados para professores, beleza? Então vamos para o vídeo, vamos começar. Olá pessoal, então vamos lá, vamos começar aí o nosso vídeo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Vamos começar aí com os artigos mais importantes e vamos te situar a respeito dessa lei, beleza? Que protege aí os direitos das crianças e dos adolescentes, beleza? Vamos começar. Bom, pessoal, começando ali com o artigo 1º, que trata ali das disposições preliminares, O que diz o artigo 1º? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, pessoal, essa lei ela trata da proteção integral, da proteção total a essa criança em todas as suas dimensões, beleza? Não somente na dimensão educativa, não. Ela pensa a educação, a proteção, do ponto de vista integral da criança e do adolescente, beleza? Bom, ali no artigo 2º, ali ela situa pra gente qual a concepção da lei a respeito de criança e adolescente. Então, o artigo 2º diz: considera-se como criança, para efeitos desta lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, para essa lei, pessoal, para ser considerada uma criança, é preciso ter até 12 anos de idade incompletos, não completos. Então, se cair lá na sua questão de concurso, 12 anos de idade completos para crianças, está incorreto, pessoal. É 12 anos de idade incompletos, beleza? E para adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade. Ali no parágrafo único, vamos ler comigo. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então ali a gente vê, pessoal, que em alguns casos específicos que estiverem previstos em lei, esse estatuto pode ser aplicado a pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade, beleza? Bom, pessoal, eu ali coloquei uma tabela, para vocês fixarem, se quiserem bater um print pode também, para vocês situarem ali, que é uma questão que cai muito em concurso, pessoal, que trata da idade ali, Então, como que a lei caracteriza, como que o ECA caracteriza a criança? Que é uma pessoa de até 12 anos de idade incompletos e um adolescente entre 12 e 18 anos de idade, beleza? Bom, pessoal, trouxe também uma questão para a gente poder fixar, esse artigo 2º, que ele é muito importante aí e cai muito em concurso. Então vamos lá, vamos ler uma questão ali de concurso para a gente já ir treinando esse artigo, beleza? Conforme o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa de até e adolescente aquela entre de idade. Então, pessoal, é aquilo que a gente viu até agora. Então, a resposta certa, pessoal, é a resposta A. Tá ali, 12 anos de idade incompletos, e adolescente, que é o segundo campo vazio ali, de 12 a 18 anos, pessoal, conforme está na lei que a gente acabou de ler, beleza? Ali a letra B, entre 10 anos de idade e 10 e 18 anos, pessoal, está incorreto, não é o que diz a lei. A C também e a D também, beleza? Então a resposta certa é a resposta A. 12 anos de idade incompletos para crianças, e adolescentes entre 12 e 18 anos, beleza? Bom, pessoal, continuando aí nas disposições preliminares, vamos para o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, ali, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção nesses campos no desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, que também contém, pessoal, e social, beleza? O parágrafo único, diz ali: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou comunidade que vivem. Então, pessoal, essa lei se aplica a todos, não pode se fazer nenhuma distinção, então ela se aplica a todas as crianças ou adolescentes, beleza? E o que fica, pessoal, mais importante desse artigo 3º é o que está ali, Direitos fundamentais inerentes à pessoa, ou seja, independente da pessoa, é do ser humano, é um direito dele. Então diz ali também, que é sem prejuízo de sua proteção integral, do que trata essa lei, E também o que ficou muito importante desse artigo 3º, que cai muito nos concursos, é a questão ali do desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, beleza?
Bom, pessoal, então já vamos para uma questão aí a respeito desse artigo 3º, que é uma questão de assistente social, né? Que vai nos ajudar a fixar melhor esse artigo 3º, beleza? No artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar, a alternativa A, pessoal, o desenvolvimento físico e social em condições de liberdade e dignidade. Alternativa B, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Alternativa C, o desenvolvimento físico e espiritual em condições de liberdade e dignidade. D, o desenvolvimento mental, moral e espiritual em condições de liberdade e dignidade. E alternativa E, né? O desenvolvimento físico, mental, moral, sem considerar o espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Pessoal, conforme a gente acabou de ler o artigo 3º, tá ali a alternativa B, a mais completa, que diz o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, pessoal. Por que não pode ser as outras alternativas? Porque elas excluem ali, por exemplo, ela só coloca o físico ou social, ela esquece dos outros aspectos, né? Ali, por exemplo, a C, ela coloca só o físico e o espiritual, ela desconsidera os outros aspectos. Então, a mais completa aí dessas alternativas é a alternativa B, beleza? Que é o nosso gabarito. Bom, pessoal, vamos para o artigo 4º, né? Ainda nas disposições preliminares, que é o que trata desse capítulo, né, da lei, que diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único, pessoal. A garantia de prioridade compreende. Então, aqui ele vai falar o que quer dizer essa garantia de prioridade, beleza? Aí tá ali na A, né? A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, pessoal. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E a D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, pessoal, aqui o que fica mais importante desse artigo 4 é o dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, ou seja, uma responsabilidade compartilhada de todos, beleza? E também, pessoal, que fica muito importante nesse artigo, né, é que fica ali a garantia de prioridade, pessoal. Quais são essas prioridades que são garantidas? Ali a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a primazia, guarde essa palavra, pessoal, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, né? A preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, não, sociais públicas, né? E na destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, pessoal. Então, esses são os aspectos que são ligados à prioridade, à garantia da prioridade, beleza? Bom, pessoal, trazendo aí já mais uma questão, né, a respeito desse artigo 4º que a gente acabou de ler. Vamos lá, uma questão de assistente social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, esse é o artigo 4º, né, preconiza que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, pessoal, a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. A garantia dessa prioridade compreende, aí temos as alternativas, né? A primazia de receber proteção e socorro para situações que envolvem a saúde e educação, não abrangendo quaisquer outras circunstâncias. B. Precedência de atendimentos nos serviços públicos e privados, sobretudo para a criança que se encontra na primeira infância. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. A D. Destinação privilegiada de recurso público aos fundos da criança e do adolescente para a manutenção continuada de serviços das diferentes políticas setoriais. E preferência na formulação das políticas sociais públicas, pessoal, referentes à saúde, à alimentação, à educação. E para a execução dessas, priorize-se o estabelecimento de parcerias com a sociedade em geral. Então, pessoal, vamos ler ali a nossa primeira, é uma questão bem densa. A primazia de receber proteção e socorro para situações que envolvem a saúde e a educação, não abrangendo quaisquer outras circunstâncias, pessoal. Conforme a gente viu ali no artigo, ali ele abrange quaisquer circunstâncias. Então, essa alternativa A, pessoal, está incorreta, beleza? Porque ela não abrange todas e quaisquer circunstâncias, beleza? A B, precedência de atendimento nos serviços públicos e privados. Pessoal, já pode parar aí, porque a lei não cita
atendimento nos serviços privados, somente públicos. Então, essa B, pessoal, também está incorreta, beleza? A C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Pessoal, essa está corretinha, conforme está na lei ali no artigo que a gente acabou de ver, no artigo 4º, né? A D, destinação privilegiada do recurso público aos fundos da criança e do adolescente para a manutenção continuada de serviços de diferentes políticas setoriais. Pessoal, essa não está muito bem redigida, não está igual ali conforme está na lei, vou mostrar para vocês, tá? E preferência na formulação de políticas sociais públicas efeitos da saúde, à alimentação, à educação e para a execução dessas. Pessoal, essa também está incorreta. Ali na lei está um pouco diferente, então, pessoal, aqui ela pede exatamente conforme está na lei. E a única questão, e a única alternativa que atende esse critério colocado pela questão é a alternativa C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, beleza? Voltando aqui, pessoal, para vocês verem, olha lá, ó. A D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Pessoal, então você pode ver que das alternativas ali, a que está mais correta é a alternativa que está ali na questão, pessoal. Que é essa que está no ponto C ali no nosso artigo 4º, beleza? Então, nosso gabarito, né? Resposta C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, beleza? Bom, pessoal, continuando aqui com o artigo 5º, né? Que ainda está, né, nesse capítulo das disposições preliminares, beleza? O que diz o artigo 5º? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, lembre-se disso, ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. E o artigo 6º, né, diz ali, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, né, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, pessoal. Então, o que fica mais importante aqui nesse artigo 5º? Ali, ó, que nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade ou opressão. Então, pessoal, guarde isso que é muito importante, que é a questão mais importante desse artigo da lei, beleza? Bom, pessoal, já vamos responder uma questão, né, de educador social referente, né, a esse artigo 5º do ECA. É correto afirmar que o artigo 5º do ECA, né, assegura que a. É dever de família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, né, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Alternativa B. A criança ou adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, né, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, e na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E a alternativa D, né, que está ali por último, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei ou qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Pessoal, a lista A, mas é a D, beleza? Essa última aí que eu acabei de ler para vocês. Então, pessoal, qual que é a resposta certa? Resposta D, pessoal. Tá ali, ó. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. As outras ali, pessoal, por exemplo, a alternativa C, ela trata do artigo 4º ainda. Então, ali ele troca o que diz alguns artigos para a gente se confundir na hora de ler a questão. Mas a alternativa certa, que assegura que nenhuma criança ou adolescente, né, será submetida a qualquer forma de violência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né, está ali na alternativa D, beleza? Então, nosso gabarito a respeito do artigo 5 aí da questão é resposta D, pessoal. Bom, pessoal, agora nós já vamos para ali os tópicos que tratam dos direitos fundamentais, pessoal. Aqui a lei já começa a tratar dos direitos fundamentais referentes às crianças e aos adolescentes, beleza? Então vamos para o artigo 7º, pessoal. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, pessoal, esse artigo 7º ele garante a proteção à vida e à saúde da criança e do adolescente, né? Mediante essa efetivação dessas políticas sociais públicas, pessoal,
que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência, pessoal. Eu coloquei até uma imagem ali para ilustrar, né, o que seria o mundo ideal de acordo com esse artigo 7º da lei, né? Mas que infelizmente nós sabemos que a realidade não é assim. Bom, pessoal, para a gente fixar esse artigo 7º, eu trouxe uma questão ali da Unesc, para a gente poder estudar melhor e fixar esse artigo 7º do ECA, beleza? Durante uma campanha no transporte escolar, o monitor de ônibus instrui os alunos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Segundo o artigo 7º do ECA, qual é o direito básico garantido a todas as crianças e adolescentes? Alternativa A, direito à liberdade de expressão. B, direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Alternativa C, direito ao trabalho a partir dos 14 anos. E alternativa D, direito à educação integral. Pessoal, a alternativa B, pessoal, que trata o artigo 7º, que está mais completinho ali, pessoal. Direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Aqui, pessoal, a gente pode ver que a questão pediu exatamente o que está na lei, pessoal. Então, ali eles foram tirando algumas coisas, mas a alternativa certa, a alternativa B, o nosso gabarito, pessoal, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao artigo 8, né? Ainda aí nos direitos fundamentais, né? Vamos ler o que diz o artigo 8. É assegurada a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, puerpério, atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então aqui, pessoal, eu já trato dos direitos das gestantes. Por quê? Porque a gestante, ela tá com a criança que ele vai nascer mais para frente. Então aqui o ECA já abarca também, além dessa criança, também a mãe, beleza? E ali no inciso primeiro, né, o atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária, né, que são muito importantes. Inciso segundo, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Então, a mulher que tem o direito de opção, beleza? Inciso terceiro, os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos, né, alta hospitalar responsável e conta referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e ao grupo de apoio à amamentação. Inciso quarto, pessoal, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então, pessoal, aqui ele já garante, né, que essa assistência psicológica à gestante, à mãe, né, no período pré-natal, tanto no período pré-natal quanto no período pós-natal, beleza? Então é um direito que o ECA também garante à mãe e à gestante, beleza? Inciso 5º, né, a assistência referida no inciso 4º desse artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos à adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem, né, em situação de privação de liberdade. Então, o mesmo direito, pessoal, acabei de ler para vocês, do inciso 4º ali, se aplica a mães que querem doar seus filhos para adoção. E também a mães que se encontram em situação de privação de liberdade, pessoal, que está em uma prisão temporária ou que está no sistema carcerário. Então, essas mães também têm direito, pessoal, ao que diz ali a assistência psicológica que está prevista ali no inciso 4º, beleza? Inciso 6º, pessoal, a gestante e a parturiente, né, que é aquela que ainda vai ter a criança, tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, pessoal, essa mãe, essa parturiente, essa gestante, ela tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e de pós-parto imediato. Então, pessoal, a parturiente ali, né, que ela acabou de ter uma criança, então ela tem esse direito também de ter um acompanhante, não só a gestante. Então, mesmo após o parto, a mãe ainda tem esse direito, né, de ter um acompanhante de sua preferência durante esse período pré-natal, beleza? Do trabalho de parto e também o pós-parto imediato. O inciso 7º, pessoal, a gestante deverá receber orientação sobre o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Então aqui a mãe vai receber algumas orientações, né, para como cuidar dessa criança, como alimentar, como orientar. Então são questões muito importantes, pessoal, que são incluídas aí no inciso 7º daí da lei, beleza? O inciso 8º, né, pessoal? A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação
de cesariana e de outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Então aqui, pessoal, esse artigo 8, nesse inciso 8 também, se trata dos direitos das gestantes, daquelas pessoas que acabaram de ter uma criança, das mães, né? Então é muito importante, pessoal, e ficar um pouco atento a esse artigo, porque ele é um pouco denso, justamente porque ele trata dos muitos direitos da gestante e da mãe, e também desse direito, né, de ter acesso à assistência psicológica, à orientação, né, a todo o tratamento, a uma acompanhante. Então fique atento a esse artigo, pessoal. Bom, pessoal, ainda no artigo 8, inciso 9, né, a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas do pré-natal, bem como né, da puérpera e que não comparecer às consultas pós-parto. Então isso é a atenção primária, né, à saúde, deverá fazer a busca ativa, procurar essas mães porque que eles não estão faltando, porque não estão indo a essas consultas, beleza? Inciso 10º, né, incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontra né, sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando né, o desenvolvimento integral da criança. Então, pessoal, a gestante, a mulher com filho na primeira infância, né, que ela se encontra ali numa unidade de prisional, que está em privação de liberdade, ela tem direito, pessoal, a essas normas sanitárias sejam cumpridas, né? Que essas assistências sejam prestadas pelo Sistema Único de Saúde, né? Para o acolhimento do filho. E também a articulação com o órgão de ensino competente. Então, isso é um direito da mãe também e da criança, beleza? E o inciso 11, pessoal, que a assistência psicológica, né, a gestante, a parturiente, a puérpera, deverá ser indicada após a avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico, beleza? E nesse mesmo artigo 8, pessoal, foi incluído o artigo 8A, que foi uma lei, né, Lei 13.798 de 2019, uma lei relativamente nova aí, que foi incluído esse artigo, beleza? Que fica ali. Artigo 8A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, pessoal. Então, a semana, né, anualmente, né, será realizada aí essa Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que será feita né, na semana que incluir o 1º de fevereiro, pessoal, que é a data aí, base para colocação né, aí dessa Semana Nacional de Prevenção da Gravidez e da Adolescência. Com o objetivo né, de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, pessoal. Então aqui é uma lei nova aí, um artigo novo que foi incluído ali, uma mudança legislativa recente, para abarcar aí essa preocupação né, do Estado com a gravidez na adolescência, beleza? E o parágrafo único, né? As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, pessoal. Então, essa Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, ou todas as ações voltadas para combater isso, fica a cargo né, do poder público, que em conjunto com organizações da sociedade civil e serão redigidas né, prioritariamente ao público adolescente. Então, pessoal, aí é a questão da Semana Nacional da Prevenção da Gravidez da Adolescência, beleza? Já viu algumas questões de concurso caírem nesse artigo 8A. Então, leia com atenção e se você ler com atenção, guardar isso, você não vai errar sua questãozinha, beleza? Bom, pessoal, vamos ver aí mais uma questão, né? De aí sobre o artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali uma pergunta ali de uma prova de assistente social, beleza? O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a gestante através do SUS, né, Sistema Único de Saúde, a. O atendimento gratuito em quarto individual por ocasião do parto, o atendimento pré-natal e perinatal, o atendimento pré-natal e o alojamento em conjunto, né? O atendimento completo realizado pela equipe de enfermagem. Pessoal, a alternativa B, pessoal, tá ali o atendimento pré-natal e perinatal. Se a gente voltar lá na cabeça do artigo 8º, vai estar lá, pessoal, ali, ó, lá na cabeça do artigo 8º. As gestantes de nutrição vão ter direito né, a gestantes de nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal e perinatal, pessoal. E pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então aqui, pessoal, o nosso gabarito, né? Resposta B. O atendimento pré e perinatal, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Pessoal, essa é a primeira aula aí de alguns vídeos que eu vou fazer a respeito do ECA, beleza? Ainda não sei quantos vídeos vai dar, porque são muitos artigos, mas esse é o primeiro aí para você já conhecendo essa lei, conhecer essa legislação, para ir treinando aí as suas questões que falam né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente aí no seu concurso e nas suas provas, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos continuar, pessoal, acompanhando os vídeos aí, que eu vou continuar a lançar mais alguns vídeos a respeito do ECA, né, pra gente terminar esse conteúdo aí, que vai te ajudar muito, pessoal, nos concursos para pedagogos na educação aí.
beleza? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Não se esqueçam, pessoal, de curtir nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ligue o sininho aí para acompanhar os nossos vídeos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.